educação. E há limites na ação, né, daquele que responde por este caminho, que é o caminho de educar. Né? Por isso que o Arroio diz que a docência é humana. Por isso que o Paulo Freire fala que há limites. Então, limites de várias ordens na questão da educação e que, portanto, também na ação do professor. Então, sempre olham para o professor como uma mega criatura que tem que achar saída para tudo, e a educação como algo que é a saída, né, para todas as questões e tudo que vem dela. A educação à distância, por exemplo, aparece como uma panaceia também de solução, né? E aí vem esses penduricalhos, né, para resolver questões assim de um elevado grau de pedagogia, não é? E de ação. Então, eu acho que, dizendo isso, a gente queria lembrar que, quando a gente fala de educação, e no caso, porque o que está em pauta é educação à distância, a gente quer uma educação de qualidade, porque não serve, como a ninguém serve, qualquer tipo de educação, seja de perto, seja de longe. E aí, eu acho que tem um autor, o Lobo Neto, ele diz: a razão é simples, porque não serve, como a ninguém serve, qualquer tipo de educação. Então, toda modalidade de educação, e no caso, aqui está em pauta aqui, educação à distância, é preciso que a gente discuta quais são os recursos, os dispositivos, né, os meios, os métodos, as concepções de que a gente pode se valer para que a qualidade prevaleça. Pode passar, aleluia. Eu acho que a partir daí a gente fala dos... Gente, eu esqueci de começar a gravar. E comecei a gravar agora. Eita, depois você vai ter que... lembrei, mas hoje eu esqueci. Vamos lá, pode seguir. Então, assim, eu queria assim, enfatizar, e a gente tinha combinado assim, que a gente tem uma conversa inicial, né? A gente ia fazer essa dobradinha como a gente tem feito, mas eu queria chamar a atenção, e posso fazer agora, quando a gente fala de mitos, mitificações, isso remete um pouco às ilusões, né? E a gente tem muito isso, a gente está rodeado, tem até livros que falam Sociedade das Ilusões, Sociedade dos Espetáculos, Sociedade dos Mitos. A gente está rodeada dos mitos e mitificações. E na educação à distância também. Tem uma citação do Marx, que até diz: conclamar as pessoas a acabarem com as ilusões acerca de uma situação é conclamá-las a acabarem com uma situação que precisa de ilusões. Então, parece que a gente está falando e propondo, vamos pensar nas ilusões para sair delas, né? Como dizia Maquiavel, eu quero dizer a verdade real das coisas, não que nos impingem a imaginar. Parece que a gente quer, mas a gente também não consegue vencer isso. E dizendo isso, a gente sabe que com essa discussão que a gente propõe, a gente não vai acabar com os mitos nem mitificações. E a gente sabe que mesmo a educação à distância, como o Mário disse no início, tendo sido regulamentada com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 96, a lei vigente, 2 anos depois regulamentada por um decreto, nem assim ela se protege, né, dos mitos e mitificações, muitas vezes beirando obsessões que giram no entorno da EAD, né? Então, uma primeira coisa que a gente queria, assim, não é nem dizer como novidade, é destacar que a educação à distância é uma forma de fazer a educação. E, portanto, como educação, está necessariamente vinculada a um contexto histórico, político, social, em que se realiza como uma prática social de natureza cultural. E refere-se à pessoa que se educa e que necessariamente está em relação com o outro. Então, eu acho que o Mário acabou falando muito bem dos princípios, e eu acho que esse é um princípio da educação,
e alguns deles, portanto, dialogam, não é, com a educação à distância, com a educação inclusiva, com a educação, porque, por exemplo, se eu estou falando de prestar atenção no outro, eu tenho que prestar atenção nesse outro como diverso de mim, né? O outro diferente de mim. Então, eu preciso reconhecer isso. Eu não posso tratar... Há professores que se queixam porque o grupo de alunos é um grupo heterogêneo, mas a gente tem que aplaudir a heterogeneidade, é a marca do outro, né? Do grupo. E a gente não tem essa ideia da homogeneização, não é? Que eu acho que até o Mário falou, individualizante, é preciso que a gente combata. Então, eu queria, né, chamar a atenção desse ponto e enfatizando que, no meio desses mitos todos, dessas ilusões, né, mitificações, né, é preciso desvelá-las. Então, a educação à distância nem panaceia para todos os males, nem uma estratégia de segunda classe que promove o falso acesso dos excluídos, nem coisa de pobre para pobre. Eu participei de uma mesa sobre educação à distância e eu lembro, há muitos anos, quando eu ainda morava em Campinas, e o Newton Duarte, que é um crítico assim severo, né, a respeito sobre o aprender a aprender, e ele disse de uma maneira muito contundente: educação à distância, coisa de pobre para pobre, sabe? Então, aquilo dali me motivou a estudar mais ainda educação à distância. Então, é preciso combater não só afirmações que vêm como verdades, mas também a forma como essas afirmações são difundidas. Então, lembrando novamente de um autor, num livro que fala sobre educação online, do Marco Silva, que tem vários autores, a primeira verdade é que a educação à distância, por tudo e em tudo, é a mesma educação. Claro que fazendo a devida distinção, porque não é a mesma coisa, não é? Então, esse é um ponto, pode seguir, aleluia. Então, é uma forma de educação. Então, dito isso, quando a Aleluia falava dos princípios e a gente propositadamente trouxe antes, é inevitável a gente aproximá-los aos mitos. Alguns dos princípios se tornaram os mitos ou se novelam com os mitos. Então, por vezes, quando a gente falar aqui de algum princípio que vocês possam estar dizendo, nossa, mas está repetindo os princípios? Não, não estou repetindo. É porque nos mitos estão também imiscuídos alguns dos princípios. Mas, quando chegar nesse momento, vocês vão perceber. Um outro mito, além desse de achar que a educação à distância não é educação, é o mito da coisa fácil, né? Vamos lá, isso tem a ver com os nichos mercadológicos que querem se valer da educação à distância pensando no lucro. Então, vem aqui, se inscreva, é fácil, é coisa fácil, e junta isso com a questão do baixo custo que a gente fala mais adiante. Então, não é fácil, é exigente, precisa preparo, precisa de materiais adequados, precisa prestar atenção em todos os universos que vão participar, não é, desse projeto, dessa proposta. Eu diria que o tipo de paciência da educação à distância é diferente do tipo de paciência que existe no ensino presencial. Não há como ter paciência, né, quando a gente não tem os recursos que não funcionam, ou quando a gente não tem esses recursos, ou quando o aluno desiste de participar do processo, ou quando o professor não tem disposição de chegar ao aluno. Então, assim, quando isso não acontece, é fadado ao fracasso, o projeto de educação à distância. Um outro mito é de que basta dar um clique e aí você vai se comunicar com o seu aluno, né? Então, parece que essa ideia que vem do clique, do fascínio com a cultura digital,
vem como uma coisa que vai resolver, não teremos problemas, não é? Então, é preciso também combater essa afirmação. Uma outra questão é que educação à distância vem para reduzir a brecha digital, nem sempre, né? Um outro ponto é em relação à autonomia e em relação também aos provedores, a liberdade do aluno estudar em todo o tempo, e aí a gente vai estar pontuando, você pode até seguir, aleluia, porque a gente mostra no quadro, né, em que esses mitos dialogam. Então, esse primeiro que a gente falou, da coisa fácil, a gente sabe que precisa tomar várias decisões que são exigentes, né? Que às vezes não depende somente do professor. Eu até digo, na educação à distância é preciso que você encontre seu par, né? Não dá para você desenvolver um trabalho dessa natureza sozinho. O acesso ao computador, conexão à internet, tudo isso tem a ver com as decisões que a gente, no caso, vai estar tomando. E muitas vezes a gente julga que a gente já tem as decisões necessárias, mas não tem as respostas suficientes. Um outro ponto é em relação à era da autonomia, né, que se propaga que a era da autonomia chegou, mas a autonomia não vem com a proclamação de que ela chegou. A autonomia não vem quando você diz para o seu aluno, a partir de hoje vocês vão ter autonomia. Então, quando a gente fala de autonomia, e quem chama a atenção disso é no livro A Didática da Educação Online, por Otton Peters, ele diz que é preciso a gente pensar nos diferentes graus e conformações de estudo autônomo. Quer dizer, em que grau e em que nível, né, o aluno é autônomo. Porque essa autonomia também é uma busca. E por isso é importante a gente perguntar de que autonomia estamos falando, em que grau ela se dá. Não entender ou supor que você tem autonomia de hoje em diante, porque isso é mito. Um outro ponto tem a ver com a aprendizagem individual, o aprender a aprender, o estudo independente. E esses 3 pontos, junto com a autonomia, a gente podia estar falando no mesmo momento, não é? Porque, assim, a aprendizagem individual... eita, agora... A aprendizagem... Bom, eu vou continuar. Helena, seu áudio não está ativo. Aperta o botão do áudio agora. Então, continuando, a aprendizagem individual, aprender individualmente, a gente aprende, às vezes a gente está aprendendo uma coisa, outra ali, descobrindo, pensando, mas isso já é fruto de uma influência, isso já é fruto de algum tipo de ensinamento. Se a gente ficar enfatizando a aprendizagem individualizada, a gente está entrando numa contradição irreparável, porque quando a gente fala de educação, a gente está falando de uma prática social, né? Outra questão é o estudo independente. Essa independência a gente vai adquirindo, não é? Mas é preciso também que a gente pense sobre isso. Você pode, ainda falando sobre... E o aprender a aprender, né? O aprender a aprender nem sempre é uma ideia, é um tipo até entra como princípio e como mito, porque não é uma coisa que vem também como imperativo, né? Você tem que dar conta do aprender a aprender, mas o que a gente quer chamar a atenção é que esse é princípio, né, e mito, porque se mistura com mito, vem como uma ideia de que é novo, de que é inovador, e no entanto, não é inovador, não tem nada de inovador. E se precisa pensar sobre isso, porque o aprender a aprender esvazia, não é? Algo que é muito importante dentro da pedagogia, dentro da didática, dentro da escola e da proposta de ensino, que é o conteúdo. Não dá para aprender de qualquer jeito, né?
Não dá para jogar o aprender a aprender como que se isso o aluno pudesse dar conta e descobrir o que deveria fazer. Então, depois tem a questão da Eliana, flexibilidade. Oi? desculpe. Vá, terminei com a flexibilidade. Vá. Não, Eu queria falar, mas eu espero. A questão da flexibilidade do tempo é uma marca, sim, da educação à distância, mas também ela aparece como um mito quando se diz se divulga que o aluno pode estudar em qualquer tempo, em qualquer espaço, tem todo o tempo do mundo. Essa ideia de todo o tempo do mundo, essa flexibilidade, né, sem limite, é também um mito, porque a flexibilidade da educação à distância tem limite no tempo de formação, tem limite no tempo, sim, de estudo. Pode existir, de fato, uma flexibilidade, mais flexibilidade do tempo e do espaço, mas isso não quer dizer que ela é solta, que isso acontece, né, de qualquer maneira, como o aluno queira. Até porque as características desse aluno são características de um perfil de aluno que pouco tempo tem, né? Sim. Pode falar, Aleluia. Não, eu queria chamar a atenção para essas duas questões aqui, que eu acho que elas são importantes, porque são dois mitos que estão assombrando assim, a educação à distância, sob o meu ponto de vista, que é o professor é cada vez mais dispensável, ou seja, não é necessário, porque tem autoestudo, estudo independente, trabalho colaborativo, e, consequentemente, o professor atua como um dos alunos. Professor não é aluno quando está trabalhando como professor. Ele pode aprender, mas ele não é o aluno. São papéis distintos. Entretanto, a grande questão é a gente mudar a forma de atuar nessa relação com os alunos. É aquilo. Nem o da escola nova e outras vertentes, que é uma escola, uma docência centrada no aluno, nem do que tem sido pregado muitas vezes por algumas metodologias contemporâneas, que é uma educação centrada no aluno, ou no professor anteriormente, e hoje no aluno desde a isso. Desculpem, gente, eu me atrapalhei aqui porque eu fui ler aqui. Desde a escola nova. Então, desde a escola nova, a gente vinha com essa ideia de que precisava mudar esse ensino tradicional de que o aluno, o processo de ensino-aprendizagem, como se fosse uma coisa só, deveria estar centrado no aluno. Porque centrado no professor seria o modelo tradicional. O que a gente está chamando a atenção aqui, o que eu chamo a atenção nos meus trabalhos, é que, além de terem papéis distintos, tanto no presencial quanto à distância, o que precisamos entender é que se aprende na relação. É possibilitar construções de relações entre professores, alunos, conhecimentos, instituições, etc., à distância ou presencial, para gerar aprendizagem. Então, você quer falar, Eliana? Não, eu acho que continue. Continua aqui, né? Eu concordo com o que você está dizendo, e é a interlocução entre professor e aluno que desencadeia, né, o processo de ensino. Então, é importante que haja comunicação. E se a gente diz que está centralizado num e no outro e tira o outro de cena, a gente está criando uma outra contradição, né? A escola nova, que o Aleluia lembrava, ela foi importante quando ela chacoalhou a escola tradicional, né? Mas ela caiu no outro extremo. Então, não vamos dar muito conteúdo, agora é o aluno que vai aprender a aprender. Então, são ideias que a gente tem que encontrar, né, o bom senso, e isso já vem, né, quem suscita essa ideia é já a escola progressista, que aparece já nos anos 70, 80, onde pede realmente para a gente pensar nessa relação, né? Na comunicação,
É por isso que, quando a gente está falando, em qualquer que seja a modalidade de educação, a gente está falando também de encontrar os meios de comunicação, né? De aproximação, de modo que a gente crie laços, de modo que a gente interaja, né? De modo que a gente dialogue. E isso não significa que o professor vai ficar igual ao aluno, ou o aluno vai ser mais um aluno. Não, temos papéis, sim, diferentes. Agora, a gente, como lembra o Aleluia e o Paulo Freire, a gente aprende para ensinar, e ao ensinar, a gente aprende. E é preciso que a gente tire isso, né? O Aleluia lembrou isso até no outro curso, ele lembrou lindamente. Quer dizer, a partilha de poder, a divisão de poder. Isso não diminui o meu trabalho, né? Nem a minha autoridade de professor. É importante ter autoridade de professor, mas sem ser autoritarista. É importante que eu exerça esse poder, mas sem a dominação, sem imposição, e sem acanhar o aluno, né? Para deixar o aluno ainda mais intimidado, ou com quem, se isso, ou a partir disso, eu fosse ter o respeito dele. Quer dizer, que respeito é esse onde eu preciso instigar o medo e não o respeito, e não o compartilhamento do saber? O professor é aquele que sabe mais, ele estudou mais, ele chegou naquele ponto, ele fala do lugar que ele está, né, e que ele ocupa. E que, portanto, não é porque ele sabe aquilo que o aluno não sabe, ele deva ser, né, desdenhado ou alguma coisa assim. Então, quando se está falando que na educação à distância, para marcar esse novo, ou até ensino online, professor e aluno é igual, é um mito. A gente precisa romper com ele. Pode continuar. Isso, como é um mito também, que a relação custo-benefício, fazer a educação à distância é mais barato. Uma educação à distância de qualidade, ela pode exigir tantos recursos e de todo tipo quanto a educação presencial. Então, a relação custo-benefício, ela só é perfeita quando tem em sobreposição ao pedagógico o mercado educacional. Então, quando é colocado em primeiro plano a questão mercadológica, a EAD acaba sendo um espaço muito promissor para algumas empresas, né, para essa ideia de custo-benefício. Mas uma EAD de qualidade, ela é cara, exige muito, exige equipe e equipes multidisciplinares. Você precisa ter professor, precisa ter administrador de rede, você precisa ter uma série de design instrucional, designer, você precisa de uma série de profissionais para que seja possível, inclusive de gestores, etc., para que seja possível fazê-la de qualidade. Então, os cursos de EAD não têm qualidade? Não. Não tem qualidade, dizer que não tem qualidade também é um mito, assim como a relação custo-benefício é perfeita. Porque temos cursos, são duas modalidades, que no Brasil e no mundo, tanto a presencial quanto a distância, produzem cursos de qualidade e produzem cursos de péssima qualidade, tanto na educação à distância quanto na educação presencial. Então, não é sinônimo da EAD não ter qualidade. É uma opção pedagógica, econômica e política. Então, esse mito de que ela não tem qualidade, ela está associada a essa relação, né, que é uma relação de uma escolha, de um projeto político, pedagógico e financeiro. E aí, realmente, assim como na educação presencial, a qualidade vai ficar em segundo plano. Então, a gente precisa acabar com esses mitos, né, ou refletir mais profundamente sobre eles. Como já são 4h34, Eliana, eu estou pensando em já passar para o final, para a gente tem mais essa aqui. Deixa eu só dizer uma coisinha em relação à qualidade. Quando eu me incomodava muito e tinha muita resistência em relação à educação à distância, eu fui estudar. Eu fiz a minha pesquisa de doutorado na área e fui conversar com professores que estavam se formando na educação à distância, 10 mil professores do Mato Grosso.
e eles, em Campo Grande, exatamente, e tinha 10 mil professores que não tinham ensino superior. E eu fui entrevistar alguns desses professores para saber como é que eles estavam recebendo aquela formação. E eu tenho algumas narrativas, né, que eu até coloquei no meu livro a respeito disso, é que narrativas de alunos que diziam: esse curso caiu do céu para a gente, né? Falam que a gente não é vou até emendar com outro mito, que a gente é mau aluno, acho que porque é da educação à distância é mau aluno, e que o curso não tem qualidade, mas eu queria dizer que eu fiz um bom curso, e a gente chega até a tirar nos primeiros lugares, né? Então, mas eles também aliavam essa constatação em relação à consciência de que eles precisavam estudar. Então, o curso promoveu essa consciência de que eles precisavam estudar, né? De que eles precisavam participar daquele processo. E, com isso, um deles chegou a dizer na minha pesquisa, a gente chegava até a se sair melhor que os colegas que E eu acho que a Eliana, mas ela vai entrar muito calma, que hoje a internet dela está bem melhor do que ontem, e ela vai voltar para finalizar, né? Enquanto isso, eu dou continuidade aqui, que são outros mitos e obsessões que estão sendo colocados ali. Por exemplo, a solução da EAD está nas novas tecnologias, ou nas tecnologias digitais, como eu prefiro. Isso é um grande mito, né? Não adianta eu ter todos os aparatos tecnológicos e não ter uma compreensão pedagógica, político-pedagógica de construção dos cursos que gerem aprendizagem e qualidade. O deslocamento do professor para o aluno, a gente já falou bastante aqui. A ideia de que o professor é descartável ou que a aprendizagem é centrada, o ensino é centrado no aluno. Cursos de AD não têm qualidade, a relação custo-benefício também a gente já tratou mais anteriormente. E o diploma da EAD é menos valorizado, não. Legalmente, o diploma da EAD tem o mesmo valor que o de um presencial. Claro, a gente não pode esquecer, ou não pode fingir que não existe, dentro do mercado, a depender das áreas, mas isso acontece também com o presencial, o aluno formado em determinadas instituições, quando apresenta um currículo, às vezes, não é costume, mas às vezes, tem uma representação social de que tem mais qualidade. Mas isso não é um fato. Então, no caso da educação à distância, é um mito porque no próprio diploma raramente vem a modalidade de ensino. Vem lá que ele foi formado em determinada área, seja licenciatura ou bacharelado, e que tem habilitação para exercer aquela profissão que ele foi formado, mas não que qual a modalidade que vai ser desenvolvida. Então, a modalidade ela não define o valor do diploma, porque os dois legalmente têm o mesmo valor. Eu acho que isso é importante também a gente pensar. E para finalizar esse momento aqui de mitos, tomara que a Eliana volte logo para a gente poder conversar. Eu voltei. Já chegou. Voltou? Estou ouvindo você. Oh, que bom, que bom. Quer terminar aqui? Eu saio, mas eu volto, viu? Volta, que bom. Que bom. É como a educação à distância, você tem isso também. Ela propõe a distância e separação para a gente voltar com vontade. Mas eu queria dizer o seguinte, que os mitos e obsessões não terminam por aqui, com certeza, né? Mas essas que a gente elegeu para estar trazendo, e que, por certo, né, quem nos escuta pode estar relacionando com outros mitos, né, pode ser o suficiente para a gente realmente perceber que é necessário discutir os seus princípios, seus fundamentos, meios, métodos, né, sem ficar à margem desses mitos, né, que muitas vezes se mistura com obsessões. Então, eu queria, só para terminar, aleluia, até para dizer o seguinte: eu escrevi um artigo em 2018
que foi publicado numa revista chamada Educação... Não, Tecnologias da Informação, TICs e Educação à Distância. E nesse artigo, eu chamei de a formação fora do comum de professores, entre mitos, obsessões e certezas. Então, traz outros mitos, né? E pontuando algumas obsessões. Depois a gente pode estar disponibilizando, porque eu acho que tudo que a gente discute tem que pensar nos mitos, nas ilusões, no que é e naquilo que deixa de ser. Eu queria chamar a atenção e terminar dizendo que quando a gente traz para a mesa, né, esses pontos, a gente traz porque a gente pensa e quer insistir na questão de qualidade, né? Porque, como a gente já disse, não serve como a ninguém serve a falta de qualidade, nem na educação presencial, nem na educação à distância. E o fato de resistir, eventualmente, a novas modalidades, isso não nos impede que a gente também olhe, né, para aqueles motivos que a gente traz em relação motivos já conosco em outras experiências. Então, eu queria, né, nesse momento, chamar a atenção disso e você pode terminar, aleluia, para a gente concluir, para a gente partir para o debate. A gente, como a gente atrasou um pouquinho no início, a gente vai dar mais meia hora, mais uns 40, 50 minutos, se vocês toparem, da gente continuar o debate. Daqui a pouco vocês se manifestam. Então, para finalizar, gratos pela atenção, aqui tem um poema de um autor que eu gosto muito, que é o Paulo Leminski, e que ele fala dessa multiplicidade que a gente tentou abordar aqui nos mitos, nas mitificações, nas obsessões e nos princípios de educação à distância. Então, a multiplicidade do real. O que existe mais se não afirmar a multiplicidade do real? A igual probabilidade dos eventos impossíveis, a eterna troca de tudo em tudo, a única realidade absoluta, seres se traduzem. Tudo pode ser metáfora de alguma outra coisa, ou de coisa alguma. Tudo irremediavelmente metamorfose. Obrigado, gente. Peço desculpa pelo início, né? E agora a gente abre para quem quiser. Eu vou tirar a apresentação para a gente poder visualizar o número maior de pessoas na tela. E fica aberto para quem quiser se manifestar, perguntar. Eu queria, em algum momento, mostrar para vocês. Acho que eu vou fazer isso. 1 minuto eu faço isso. Pessoal, podem ficar com o áudio e o vídeo ligado, não tem problema. Eu vou colocar aqui vou projetar a tela inteira e vou aqui para o nosso site, o nosso ambiente virtual. Aqui tem questões, gente, muito interessantes. Ó. Isso aqui é o fórum do primeiro tópico, que foi o tópico de ontem. E é esperado que as questões só apareçam da leitura e das discussões. E tem discussões aqui muito interessantes, como a do professor José Pedro, que ele diz, embora eu desconhecesse clara diferença entre a autonotação e a autoavaliação. Enquanto esta pareceu ser ampla e variada, aquela tende a ser limitada e utilitarista. E assim vai. Está lá disponível para vocês olharem e interagirem. Depois eu respondi a ele falando sobre isso, dizendo, inclusive, que a gente não tem assim, muito espaço para aprofundar a questão da autoavaliação e da autonotação. Esse é o objetivo do curso. Tem o professor Antônio fez uma consideração aqui muito interessante, né? Vou ler alguns trechos, que ele diz assim, considera um avanço importante a distinção entre autonotação e autoavaliação. Há um tempo não consegui encontrar novidades no debate sobre o tema. Aliás, os conceitos e as terminologias, quando não em excesso, redimensionam quase sempre outras perspectivas. Aí ele continua, depois deem uma olhada. A autoavaliação se constitui como um meio produtivo de aprendizagens individuais e coletivas, pois todos precisam se responsabilizar pelo desempenho e aprendizagem do curso. Isso é uma citação que ele fez do texto, e ele tirou e queria debater
essa citação. Então, ele diz assim: a responsabilização no que se refere ao próprio desempenho e ao desempenho das demais pessoas envolvidas no percurso de formação institucionalizada não é feito de modo vertical e descontextualizado. Exige participação, envolvimento e parceria na consolidação de conhecimentos, saberes e outros elementos. Logo, a responsabilidade é construída com as pessoas e exercida entre os indivíduos sob forma de expressão singular da aprendizagem, advinda das trocas de experiências partilhadas. E eu concordei com ele e apresentei algumas ideias aqui também a partir da provocação rica que ele fez. Outros professores, como José Jairo, também fez observação, e Antônio Menezes, no final, novamente chama: pessoal, gostaria de debater a partir do texto os limites da aprendizagem dos ambientes virtuais de aprendizagem em relação à aprendizagem colaborativa. O que nos aproxima? Que pontos de desencontro são convergentes durante o processo de ensino-aprendizagem em EAD? São duas perguntas interessantíssimas para promover um debate, né? E eu queria valorizar essas intervenções aqui e deixar em aberto para quem tiver interesse em interagir com os colegas nesse espaço. Para cada tema, tem um fórum temático. Então, quando eu vou para... agora que nós terminamos mitos e obsessões em AD, aqui tem um fórum sobre mitos e obsessões em AD. Basta entrar no tópico, já tem 4 comentários aqui. Antes do início do nosso encontro não tinha. Então, entrem e, quem sabe, usem para conversar entre si, dialogar, trazer questões. Então, aqui, nessa daqui, também a Maria Helena faz uma observação muito interessante quanto à valorização do professor da EAD, a negação do ato de ensinar, tem a ver com o que a gente trabalhou hoje aqui, até agora. Então, é isso. Vou finalizar aqui e agora a gente abre efetivamente para conversarmos, né? Eu gostaria de escrever, Mário. Sim, já está escrito, meu querido. Então, Paulo, pode falar? Pode, né? Quem gostaria? Obrigado. Obrigado. Deixa essa careca bonita aí para a gente ver. Da joia. Boa tarde a todos. Eu primeiro quero registrar aqui o meu contentamento de não só rever meus colegas do departamento, mas também ver pessoas agradabilíssimas com as quais eu já tive a oportunidade de trabalhar na universidade. E perdoe-me se eu não esquecer de alguns, mas que eu vi aqui, a Conceição, a Cessa, o querido professor Renilson, né? Um grande abraço aí para Renilson. Mostra seu vídeo aí, Paulo. Está ouvindo bem? Libere seu vídeo. Libere seu vídeo. Tá fechado? Pronto, então vou recapitular. Agora pode ver a careca, né, professor? Então, um abraço rápido aqui para Conceição, né? Sorriso aí bonito, aí de óculos, professor Renilson, meu querido colega Renilson, Marjorie, professor Amilca, que foi meu aluno em didática, olha só, está aqui hoje fazendo um curso conosco, professora Débora, Valéria, Thaisa, enfim. Mas eu quero retomar, Mário, e tentar ser um pouco breve por conta do espaço e tempo que a gente tem, mas eu gostaria de retomar algumas questões que foram discutidas ontem, né, e tentar fazer uma correlação com o que foi discutido hoje. Primeiro delas, eu concordo com alguém que escreveu aí um texto muito interessante, que essas questões da EAD, elas se embaralham com as questões do presencial. Isso é uma questão óbvia, né, por conta de várias questões, né? Mas, ainda ontem, a professora Ana Rosa, da Engenharia de Pesca, que não sei se ela está por aí, ela falou ontem sobre o feedback, sobre a aprendizagem. A professora Maisete, ela falou sobre o olhar, a preocupação dela acerca do como fazer, o olhar metodológico. Alguém postou na rede que tinha como fazer a EAD, uma vez que tem 100 alunos em sala, né? No curso, parece que é um curso de exatas, não sei. E aí eu faço já um parênteses que, como eu trabalho com didática, voltado para a licenciatura, a primeira aula, eu já digo que encontrar uma aula com 50 alunos de diversos cursos, além de ser desafiador, é absolutamente antididático. Trabalhar com 50 alunos é antididático para a formação de professores, né? Mas é uma outra discussão que não vai vir agora. Só para a gente começar a pensar.
o professor Ellerton, nosso colega da medicina, ele fez uma observação acerca do estacionamento, né, sobre a chegada no campus e o estacionamento. Eu faria um contraponto, querido colega Ellerton, sobre, enquanto nós deparamos com alguns cursos que os estacionamentos estão cheios, a nossa realidade na licenciatura são os pontos de ônibus cheios, são os atrasos de ônibus cheios, são o almoço ou jantar em plena aula, né? Como eu tive experiência agora do semestre passado, 6, 7 alunas fazendo a refeição no horário das 13 horas, porque chegam do trabalho e não tem como se alimentar. Como eu trabalho com 4 aulas consecutivas, vocês imaginem o desafio que é. Fora aquelas que vêm, respondem a chamada, professor, eu preciso comer, e vai para o resumo. Né? Eu só estou colocando essas questões assim, bem rápidas, para chegar no eixo principal da minha fala. Penso que a grande questão que foi discutida aqui, uma delas, é acerca da concepção do ensinar e do aprender. E no aprender, a nossa colega Thais, aí do Departamento de Letras, ela fez uma escrita aqui que me chamou muita atenção. Ela disse, tem muitos colegas que não querem fazer o curso de EAD. Então, me parece que a nossa concepção, não só de aprender, não só de ensinar, mas a de aprender e aprender, ela é muito mais profunda. É uma relação de compromisso, uma questão de ética, é uma questão com um olhar muito mais apurado do nosso fazer pedagógico, da nossa profissão de ser docente. Né? Uma outra questão que devemos repensar, sem dúvida, é a concepção da metodológica, é essa ação pedagógica. Né? Que ação pedagógica é essa que nós temos frente às nossas realidades? E, por fim, uma questão que foi discutida ontem é acerca da avaliação. Porque todos nós, eu tenho quase convicção que todos nós, nossos alunos chegam e eles, antes de saber os nossos nomes ou nossos componentes curriculares, eles estão preocupados em como é que ele faz a prova? Como é que é a avaliação dele? Ele reprova? Ele aprova? Ele faz prova em coletivo? Ele faz prova individual? Enfim. Então, dentro desse quadro todo, eu fico pensando que uma das questões grandes, que foi muito bem colocada aí pela professora Eliana Romão, que eu aproveito a oportunidade e parabenizo tanto a fala da Eliana quanto do nosso colega Zé Mário, é acerca da partilha. Né? Ela falou muito em partilha, falou muito em coletivo. Mas, antes disso, eu gostaria de provocar que, para que tenhamos partilha, para que tenhamos coletivo, é imprescindível que haja diálogo. E, para que haja diálogo, Paulo Freire, lá na Educação Pedagogia do Oprimido, ele vai lembrar que o poder do diálogo é a compreensão da palavra. Ora, tanto na perspectiva presencial quanto na perspectiva da EAD, o diálogo é imprescindível, e a palavra também. Mas quem é que tem acesso a essa palavra? Né? Eu finalizo minha provocação no sentido de lembrar que no semestre passado, num curso noturno, acerca de alguns materiais que eu tinha postado pelo CIGAR, uma aluna sempre dizia que não tinha acesso. E uma certa vez, quando todos saíram, eu perguntei, por que você não tem acesso? Professor, eu não tenho celular. Professor, eu não tenho computador. Eu sou pobre. Então, dentro de todas as discussões que são muito pertinentes, muito contemporâneas, eu gostaria de só provocar que essa cautela nossa, com um olhar acerca de quem é o nosso aluno, a nossa realidade da prática profissional, ela é bastante interessante. Ela é bastante pertinente. Mas, obviamente, não devemos descartar todas as discussões que são muito interessantes e muito atuais na dimensão da EAD, que é algo que já chegou e que não tem retorno. Para mim, não tem volta. Todavia, não adianta a minha leitura também, ou devemos ter cautela nessas discussões de todas essas tecnologias, de todos esses aparatos dentro das perspectivas digitais, pensarmos também como é que nós acessamos e como é que fazemos com que essa relação continue sendo democrática, continue sendo acessível, tendo em vista que vivemos num país que cada vez mais, vocês falaram agora do mito, né? E eu fiquei pensando em outro suposto mito, um suposto mito que está destruindo o nosso país e está nos destruindo. Desculpa quem pensa contrário, mas e aí eu fiquei pensando que até o mito é algo discutível, né? Fecho minhas palavras aqui e agradeço por terem ouvido, mas eu acho que a grande questão nossa é rever também
acerca da concepção do ensinar e do aprender. É repensar a concepção metodológica com as quais nós trabalhamos, esse novo olhar. E obviamente, a perspectiva de o que promove, porque a avaliação ainda é promoção, ela é quantitativa, a nossa sociedade cartorial. Então, remeto um abraço a todos, é uma satisfação enorme rever vários colegas e poder transitar aqui e conversar com outros colegas com os quais eu não tenho tanta proximidade, e parabenizar, obviamente, o professor Zé Mário e a professora Eliana, que trazem, nessa tarde, um momento para a gente repensar e aproximar as nossas pessoas e as nossas profissões. Abraço a todos e obrigado pela atenção. Grande abraço, Paulo. Você é maravilhoso, né, Paulo? Você arrasa. Paulo, tem mais alguém que a gente faz um bloco de conversa? Paulo, tem algumas observações rápidas, eu vou tentar ser rápido, a Eliana também, para garantir mais pessoas. Mas eu acho que o Paulo já é um bloco. Entendeu? Que isso, pessoal, não exagere, calma, tem outros colegas aí, que isso, não tá com isso comigo, não. Cessa, querendo por favor, Cessa. Porque eu contei aqui, ele trouxe umas 5 questões. Professor, hoje eu vou falar. Ok, fale, Rosa. Bom, para mim, quero dar boa tarde a todos, que muitos chegaram depois do primeiro momento, né? E para mim é um grande desafio, né? Estar fazendo esse curso, onde a maioria, né, faz parte de toda a formação e educação, né? São pessoas vinculadas aos centros de humanas sociais, né? Então, essa linguagem, muitas vezes, para mim, é um pouco ainda, como é que eu diria? Me formei pela área da saúde e optei também em ser docente, né? Talvez por uma vocação, uma genética, né? Da história de minha família, não sei. Mas o que eu concluo, né? O que eu compartilho com vocês é que eu não vejo muita diferença, né? Muito distanciamento entre o educação à distância e o presencial, tá? E aí o presencial se torna o ensino presencial. Então, muitas vezes eu acho que esse E da educação à distância pode se pensar em ensino à distância. E educação transcende ensinar, né? Eu digo que a sala de aula é mágica. Eu nunca chego com tudo pronto na sala de aula, porque ela é que vai me dizer o meu comportamento naquele dia. Qual é a receptividade dos meus alunos? Com que carências chegaram, com motivação chegaram. E com um outro agravante, colegas, que a gente, como a Ana Rosa colocou ontem, a gente faz parte de cursos de uma formação muito técnica, né? Então, hoje em dia, eu discuto com o meu pai, que tem um professor que divide a sala comigo, e eu digo assim, professor Adriano, isso aqui não dá mais para a gente dar falando em sala de aula. Isso aqui é um protocolo. Isso aqui a gente faz um vídeo e o aluno estuda no tempo que ele quiser. Porque eu não vou passar nem discutir conhecimento, aprendizagem. Eu tenho que entender que isso aqui é um protocolo, não tenho que falar. É isso, isso e isso. Agora, as outras questões que devem desenvolver esse cognitivo, uma reflexão crítica, e o aluno ser trabalhado na capacidade que ele é capaz de construir o próprio conhecimento. Nós somos apenas ordenadores. Então, no meu primeiro dia de aula, eu digo assim, olha, isso aqui é uma locomotiva, eu estou apenas no início do trem, para conduzir. Mas a dinâmica da aula, vocês é que vão fazer com que ela aconteça. E aí você tem que perceber qualquer aluno que não fala, ele é melhor escrevendo, qual é aluno que tem uma autoestima baixa, talvez até por questões como o professor Paulo Aymar abordou. Alunos que são tímidos, porque têm dificuldade de se expor, com uma baixa estima. Então, tudo isso envolve o aprendizado. E envolve o ensinar, né? Então, eu vejo assim, que na minha prática de aula, algumas coisas eu já faço, mas talvez sem a técnica pedagógica de formação, né?
porque nós não fomos formados, salvo aquela formação que a gente tem dentro de disciplinas curriculares do estrito sensu, mas que não é de uma formação curricular como muitos de vocês tiveram. Então, veja bem, então eu acredito, hoje em dia, não tem volta, as ferramentas, eu não vou dizer nem que é o ensino à distância, porque como a professora Eliana colocou nos seus textos, outrora, você fazer por correspondência não deixava de ser um ensino à distância. E pior ainda, era autodidata, porque você, como se comunicava com seus tutores, né? E eu vejo assim, que o que precisa, o que o doutor Paulo também já deixou, né, dito, já tem aqui algumas colocações no chat, o que precisa é justamente trabalhar esse aprender e a aprender, né? Esse ensinar, quer dizer, eu acho que o professor em sala de aula, ele aprende constantemente, né? Porque o desafio está do que você leva e o que o aluno lhe devolve, né? E aí permeia, que eu não sei como é que eu vou fazer amanhã, porque eu estou também naquele outro, né, que está coordenado com o Paulo e o professor Itamar, no mesmo momento, só que lá eu acho que ele fez bloco, né, então a gente se reúne na quarta, ele fez de tanto a tanto, tem os textos, os vídeos, etc. E o que eu entendo, professor, que é isso, que a gente vai ter que aprender a trabalhar essas metodologias que sejam o que eu digo assim, seja online, seja remota, seja à distância, ou seja, o meu ator, né, o meu agente, o meu motivador, que é o aluno, ele não está diretamente ao meu lado, mas ele compartilha com o momento. Então, por exemplo, se dentro do ensino à distância a gente permite que se faça eventualmente uma sala desse tipo, é um crescimento muito grande. É cada um expor as suas necessidades, os seus conhecimentos, mas recai nessa desigualdade socioeconômica que alguns possam ter, outros mais limitados, os acessos, né? E o que eu quero, na verdade, eu fiz aqui algumas anotações, mas quem me conhece, a emoção me conduz, né? E, na verdade, o que eu quero é agradecer, porque está sendo um seminário rico, ao mesmo tempo a gente tem uma questão intuitiva e talvez não tenha um método. E aí eu volto àquela sua primeira fala de ontem, professor, aleluia, que, na verdade, tudo permeia pelo esse projeto pedagógico que se queira construir no ensino superior, sem deixar de saber, né, entender que eu estou formando alguém para o mercado, e esse mercado é dinâmico. Então, eu não posso ter nada muito cartesiano. Eu tenho que ter princípios, né, que isso que consolida toda a formação, mas eu tenho que trabalhar o nosso aluno para que ele seja melhor do que ele entrou. Agora, isso vai por limitações que a gente sabe que muitas vezes da formação da educação básica, vem de questões sociais e que a universidade recebe para fazer essa costura e fazer ele um cidadão melhor, né? E que realmente ele saia crítico, quer dizer, isso é um jargão, todo mundo sabe, mas no momento que eu não gero a discussão na sala de aula, que é um ensino passivo, eu não dou oportunidade ao meu aluno dele se remodelar, se ressignificar. Então, para mim, isso é o grande desafio, porque tenho certeza, professores, alguns alunos chegam na nossa sala de aula, já leram tudo pelo Dr. Google, já viu 10 mil vídeos que forma e desinforma, porque a fonte, né, a solidez da fonte é que vai dar a formação. Então, essa minha fala, seria assim, que eu acho a educação, eu sou apaixonada, entendeu? Se eu tivesse tempo, quem sabe, eu voltaria para a sala de aula, para entender toda essa dinâmica, princípios, métodos, porque a gente faz, às vezes, um pouco a coisa, não diria intuitiva, que com anos de sala de aula não é intuitiva, né?
Mas aí eu questiono, quantos professores são desafiados a mudar o seu programa de aula semestralmente? Então, muitas melhorias que nós fizemos em sala de aula foram por crítica de aluno. Dizer, professor, isso não funciona. Não quer dizer por quê? Porque a outra turma pode funcionar. Eu não posso dizer que a outra turma é diferente. Não, eles têm uma característica. Nossos alunos têm uma característica. Tem os que aqueles se despontam e aqueles que são mais tímidos. Mas se você estimular, ele se torna gigante. Para mim, esse é o desafio do ensino. É fazer com que ele diga, você é capaz, você tem muito para fazer, né? Mas isso é como aquilo que a gente colocou, que o professor já abordou aí, que eu já vi. Autoavaliação e autonotação. Então, na autoavaliação, você tem que fazer o aluno entender realmente o que é que ele, onde ele falhou, não é que ele errou, onde ele falhou. Porque o mais difícil da docência, dentro de um conteúdo vasto que a gente tem na formação, é passar para o aluno o essencial. E muitas vezes você entra dentro de um arcabouço, de uma construção de pensamento, que ele vai ficar apenas na periferia. E ele não consegue chegar no essencial. Então, acho que esse é o desafio também do professor. É despertar no aluno, isso é o essencial. Mas não é eu despertar, é que ele descubra o que é o essencial da minha fala. Né? Era isso, professor. Perfeito. Muito obrigada. Obrigadão. Suas observações, a gente vai tentar tecer alguns comentários rápidos, mas a sua fala ela já se explica. Ela é autoexplicativa. É muito boa. Parabéns. Obrigada, Obrigado. E parabéns pela paixão pela nossa área. Pela 40 alegria. anos, professor, em abril foram 40 anos de UFES. Parabéns. Tem mais alguém quem se habilita? Ou a gente tenta fazer alguns comentários? Vamos aguardar para ver se eu pronuncia. Vamos esperar um pouquinho para ver se alguém... Tem outro bloco. Karina Araújo aqui falou uma coisa interessante Todos falaram, mas às vezes não consigo ver. Mas ela diz assim, essa pandemia forçou uma reinvenção da carreira do professor. E eu concordo com ela. Na porrada, muitas vezes, principalmente para quem está na educação básica privada e está atuando diariamente, foi na porrada mesmo, teve que fazer para manter o emprego e teve que se virar com o que tem. E eu acredito que essa pandemia também pode nos ajudar coletivamente a se reinventar. Assim como nós não seremos os mesmos, nosso trabalho também não deverá ser. Eliana, você queria falar, minha querida? Já que ninguém se pronunciou? Eu acho que enquanto a gente tece alguns comentários, né? Eu queria, assim, agradecer o retorno, né? O retorno que tem acontecido desde ontem. Por certo, a gente não tem como estar atendendo a todas essas provocações, muitas das quais a gente concorda, mas eu queria pontuar só alguma coisinha, né? Dizer para o Paulo Aymar que da nossa gratidão, né? Pelas palavras de encorajamento. Essa é uma oportunidade realmente muito rica e eu só espero que seja tão rica para vocês como está sendo rico para mim, né? Principalmente para o Aleluia. Eu queria dizer que eu concordo, né? Muita coisa que foi dito, a questão do número de alunos. Eu não concordo, eu acho que a gente tem que dizer que tipo de educação a gente quer, do que a gente não abre mão. E, por exemplo, quando se fala da educação à distância massiva, né, essa não é a educação à distância que eu acredito que vai fazer valer, no caso, a educação. Sem alunos, a quantidade de alunos também pesa, e é preciso prestar atenção nisso. Eu achei uma boa lembrança, como foi também uma boa lembrança trazer o contexto, né, dos alunos. Então, tem alunos que realmente, alguns nem lancham, ou ficam esperando, né, às vezes divide até o lanche com o outro, sem nenhum drama.
Eu já tive alunas que era até uma matrícula individual, que a aluna não tinha o caderno para fazer as anotações, né? Isso é fato e a gente não pode perder de vista. Aliás, essa aluna, que era uma matrícula individual, ela faltou 3 semanas. E quando eu estava decidindo abrir mão daquela matrícula, que eu estava indo e não encontrava, e eu confesso que eu já estava até aborrecida com ela, aí alguém disse, professora, para ela vir, alguém tem que ajudar. E aí eu disse, então, ajuda para ela falar comigo, para a gente ver o que se passa. E eu propus para ela uma educação meio à distância, né? Fazer um combinado. E ela disse, professora, então agora eu estou feliz porque eu arranjei um emprego. E só para terminar essa história, eu disse, que bom. Então você não precisa vir toda semana, vinha de 15 em 15 dias, com o material lido, você anota no caderno. Ela disse, professora, então deixa eu começar a fazer isso daqui a um mês, porque eu não tenho dinheiro para comprar o caderno. E aí eu disse, então tá bom, amanhã você vem que eu lhe dou o caderno. E essa aluna, no fim, ela teve um resultado muito bom, era uma aluna muito boa. E quer dizer, por pouco a gente estava quase que perdendo essa aluna, ela estava quase que jubilando, né? Porque ela não tinha como ir para a universidade. Então, eu queria assim, chamar a atenção disso, Paulo Eymar, foi uma boa lembrança que você trouxe, que a gente não pode perder de vista. Uma outra questão que foi colocada, né, foi a questão de muitos professores. Ela saiu, mas eu vou continuar, aí quando ela voltar, ela continua. Eu queria chamar a atenção para a fala de Paulo e de Rosa, que elas têm proximidades, muitas proximidades, e que Paulo chama a atenção para algo que, para mim, é fundamental, que tem sido fundamental na produção, inclusive, desse curso, que é precisamos estudar, precisamos investir coletivamente em concepções, em múltiplas concepções de ensinar e aprender. A gente precisa estudar, foi levantado aqui por um colega sobre a ausência de metodologias de ensino, de compreensões, de cursos voltados em outras áreas que não seja educação, mas também para a própria educação, ligadas à metodologia de ensino. Eu concordo que o que estamos vivendo hoje, e a EAD é uma parte dela, e a pandemia também está associada ao que eu chamei ontem de mudanças de subjetividade, de produções de subjetividades contemporâneas, por meio dessas tecnologias. O desafio é a gente mudar a nossa concepção de ensino a tal ponto que a gente seja valorizado também nessas redes, tanto no presencial quanto à distância. E o diálogo talvez seja um ponto muito forte, mas temos aqueles problemas todos que foram elencados aqui, né? Então, eu acredito que, dentro disso, Rosa traz uma questão que me chamou a atenção, que ela diz, deveria ser ensino à distância. Vejam, o que é que eu penso sobre isso, né? Educação é algo mais amplo. Ela acontece não formal e informalmente. Então, quando eu estou assistindo um programa de TV, quando eu vou na missa, eu estou numa educação não formal. Quando eu estou em outros espaços de aprendizagem, rodando pela rua, encontrando com alguém, eu estou no espaço informal. Quando eu estou dentro de uma escola do ensino superior, eu estou numa educação formal. Porque nenhum espaço de ensino consegue ser restrito completamente ao ensino. O ensino está contido na educação, mas a educação é mais ampla. Então, nós, professores e os licenciados, formam para o ensino, mas não podem deixar de trabalhar e de também estar preparado para a educação, porque quando o aluno não está mediado por um professor, ele está sem uma intencionalidade pedagógica, seja diretiva ou não, é um processo de educação. Quando ele entra no banheiro da escola, quando ele está no lanche, e tudo isso gera aprendizado. Quando ele está indo para a escola, no meio do caminho, pegando ônibus, ou indo a pé, ou indo de bicicleta. Quando uma aula não acontece, eles vão para algum espaço que não tem essa intencionalidade pedagógica, aquele espaço gera aprendizagens e é um espaço de educação. A grande questão, para mim, que se coloca aqui, eu vou provocar mais um pouquinho para finalizar, é que
O ensino foi desgarrado dos valores que estão intrínsecos à educação, quando a gente massificou o ensino. É como se conteúdo fosse uma coisa, valores fossem outras. É como se os conteúdos não tivessem valores. E a gente se perdeu em todos os níveis de escolaridade. Porque os valores precisam, nesses espaços, estar em primeiro plano. E a gente precisa definir quais são os valores coletivamente. A gente não faz isso. Nem para si, nem para uma comunidade, nem com a comunidade, que é o ideal. Uma comunidade de pessoas que vão para um lugar com a intencionalidade de aprender e outras que vão com a intencionalidade de ensinar. Isso tanto à distância quanto presencial. Então, os valores eles foram perdidos dentro desses conteúdos supostamente neutros, mecanizados. E a isso a gente está agora sendo empurrado para repensar isso aí. Como que a gente vai lidar com essas questões? Você quer falar? Não, a gente abre para mais gente. Eu queria. Enquanto não, rapidinho. Então, assim, a questão dos professores que querem, não querem, eu acho que isso é bom. A opcionalidade é boa. Né? Tem professores que vão precisar muito mais tempo para se render a uma discussão que é polêmica, para se render a uma discussão que faz pensar suas práticas, a uma discussão, sobretudo, que meio que desafia a sair do desconforto, entre aspas, daquilo que já conheço. Então, eu acho que essas diferenças, sobre isso, eu até escrevi um texto que eu chamei, ele está online, depois a gente disponibiliza, que é o professor entre deveres e direitos na sociedade da aprendizagem. Foi um trabalho que a gente apresentou em Portugal e a gente fala dessas tensões do direito dele e do tempo dele. Eu queria dizer, para terminar, falando ainda um pouquinho da primeira pergunta, que bom que o Paulo Aymar lembrou da questão da palavra, porque a gente fala tanto, olha como a gente está meio que até já, a gente fala tanto dos meios, das tecnologias, do que eu vou usar, como fazer, mas a gente deixa, às vezes, a palavra de lado. E a palavra é o maior recurso disparado, né, que o professor tem. E ele não deixa de se valer da palavra. Então, a gente vai até falar sobre isso no rosto da educação à distância, porque a palavra é o que a gente tem de maior valor, né? E nós somos feitos de palavras. Enquanto o médico olha para o rim, ou olha para o olho, ou olha para qualquer parte do corpo, a gente olha para a palavra que constitui o que se oferece ao aluno e vai fazendo esse aluno de pouquinho em pouquinho. E queria, para terminar, dizer para a Rosa que, de fato, Rosa, tem muitas... A educação presencial e a distância se aproximam quando a gente está falando da educação. Mas e até eu já disse isso, tem propriedades nutritivas na educação presencial que só na educação presencial tem, e tem propriedade na educação à distância que só na educação à distância tem. No entanto, tem coisas que a gente só vai conseguir fazer com o aluno frente a frente. Não tem como fazer diferente. E eu vejo que quando você diz, né, findando, falando da questão do método, né, do aprender, eu queria destacar um ponto que você falou de como é difícil, né, a docência, que é como ela desafia. E eu concordo com você quando você fala da gente prestar atenção no principal, mas eu queria também chamar a atenção que marca também uma boa docência, que é a disposição em renovar, em se reinventar, né? Porque a docência, como diz o Arroio, é como a vida, precisa ser renovada e reinventada todos os dias. E isso tem a ver com o que alguém falou, uma colega também falou, sobre isso que a pandemia, né, nos trouxe, né, apesar de custar tão caro, que é a necessidade, sim, de reinvenção. E por isso que a gente também coloca como importante esse encontro,
né, desse encontro, pela Prograde, Progep, CESAD, e toda a equipe que está nele envolvida, né, o professor Ponciano, o professor Fábio, a Rose, a Clotildes e tantos outros, pensando exatamente nessa possibilidade da gente estar discutindo na perspectiva da transformação. E a transformação está ligada com a educação. Ensino, todo professor está habilitado, sim, para o ofício de ensinar, mas eu quero ensinar para que meu aluno se transforme. E, ao se transformar, ele se educa, ou ele vai se educando. Então, quando o professor ensina, como um menino de 8 anos, que um dia estava na minha casa e faltou água, ele disse, não tem água. Ele disse, tia, ferva a água e deixa esfriar que a gente bebe. E eu disse, onde você aprendeu isso, menino? Foi a minha professora de ciências que ensinou. Ou seja, ela ensinou e educou, porque ele soube aproveitar o ensinamento. Então, eu acho que a gente tem que ver qual é o tipo de ensino que a gente quer promover. Se é um ensino para entregar, né, entregar conhecimento e ponto, o problema é seu se você não aprender, ou um ensino onde eu diga, o problema é nosso, eu quero que você aprenda e ultrapasse a quadratura do espaço da aula, seja presencial, seja virtual. Eu acho que é isso. Ok. Eu queria agradecer a todos que estão apresentando aí os agradecimentos e o carinho com o nosso trabalho. Eu também estou muito feliz de fazer parte desse grupo, da gente estar junto aqui. E Eliana lembrou que a gente não trabalha aqui sozinho. A gente tem uma equipe, né, do CESAD, nós temos, inclusive o Ponciano e o Fábio nos deram total autonomia para a gente trabalhar aqui, para montar o conteúdo, organizar o tipo de trabalho que a gente queria. A gente não foi, em nenhum momento, enquadrado nem interferido nessa questão. Então, isso também é uma qualidade da gestão, mas também tem Rose, que nos ajudou e nos ajuda muito na comunicação. Ela está sempre sabendo de alguma coisa que precisa, que vocês, que professores, estão com dificuldades, entrem em contato e a gente resolve. Então, obrigado a todos, mas a gente ainda pode conversar mais um pouquinho, se alguém quiser. Enquanto isso, eu agradeço também. Satisfeitos, a gente encerra por hoje. E eu não quero também que seja satisfeito, não. Vamos sair satisfeitos pensando. Essa é a proposta. Claro, claro. Então, gente, muito obrigado a todos, né, Eliana? Um grande abraço, saúde, né? Grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho, por todos que falaram, pelos que também se posicionaram aqui no chat. E pôde enriquecer ainda mais nosso debate. Agora a gente vai abrir, eu vou abrir no AVA Eventos, no nosso ambiente virtual, o tópico 3, sujeitos da EAD. Então, ele já vai ficar disponível agora, daqui a 10, 15 minutos no máximo. Já tem lá o material e tudo. A gravação, eu perdi todo o início, porque eu só lembrei de gravar quando já estava na metade, mas, de qualquer forma, eu vou disponibilizar desse jeito, como que foi possível para quem não veio ou quem quer rever. Né? Uma pena. Professor, licença, me permita. Tudo aquilo que você colocou de discussões no fórum do dia anterior fica disponível para a gente? Até finalizar o curso, tudo fica disponível. Tá. O curso ser finalizado, fica tudo disponível. E a gente vai... Clicando lá no fórum, eu vejo todos os questionamentos. Visualiza. Tá. Agora, cada fórum é temático. Então, certo, eu entendi. O fórum das boas-vindas, o fórum do tópico 1 e o fórum... Entendi. Obrigada. Obrigado também, Rosa, mais uma vez. Então, um grande abraço, um beijo no coração de todos. Obrigada. Tchau. Um abraço. Obrigada a todos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Margarida, linda, aplaudindo. Boa tarde a todos também. Grande abraço. Obrigada. Margarida e Amado. Boa tarde a todos, obrigada.
Obrigado também. Por nada. Vou fechar aqui. Um grande abraço. E vou parar a gravação. Abraço, abraço.